A gente ouviu as pessoas na rua a respeito disso, para até ajudar o nosso debate. Vamos acompanhar agora. Em relação ao aborto, a gente tem uma discussão ainda muito longa para trilhar, e eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, porque a gente tem, acima de qualquer coisa, uma cultura moralista em relação a isso. Então, não se discute saúde da mulher, se discute o que é certo e errado. E eu acho que isso já não é muito certo. Então, a gente não discute saúde da mulher, a gente não discute a possibilidade de que abortos não aconteçam mais, porque nós temos mulheres que conseguem se cuidar, conseguem ter acesso a mais informação, conseguem ter acesso à saúde. Eu, como mãe, eu sou totalmente contra. Eu acho que o que mais me fez mulher na vida foi gerar uma vida. E assim, é a minha opinião, né? Como eu falei, cada um, quem sabe onde o sapato aperta, o porquê, o motivo, mas eu sou contra. Sendo mãe, não tem como eu ser a favor. Tá aí, fomos às ruas e uma mulher está se colocando a favor, outra está se colocando contra. Ana Beatriz. Koba, a questão, para mim, ela vai além da minha convicção pessoal. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Eu concordo com essa moça, você ser mãe é uma experiência profundamente transformadora. Porém, no meu caso, felizmente, eu escolhi o momento em que eu seria mãe, eu sabia das condições que eu tinha para conseguir exercer esse papel da maneira que eu achava adequada. O que estamos discutindo aqui é uma questão de saúde pública. As mulheres fazem o aborto sem condições mínimas de saúde. Existe uma complexidade que vai muito além do que a gente consegue discutir aqui hoje. Inclusive, muito importante lembrar que existe um pai, né? As mulheres acabam tendo o ônus da tomada dessa decisão porque são elas que carregam, e a gente não consegue alterar isso com mudança nenhuma da sociedade porque é biológico. Fomos feitos dessa forma. Mas até por isso é preciso que a mulher tenha um poder de decisão maior do que hoje nós temos. Existem inúmeros casos em que o aborto não é necessário, mas existem alguns outros que, pelas condições da pessoa naquele momento, gerar a vida daquela criança não vai só, talvez, prejudicar a vida dela, mas como da própria criança. Outro dia a gente discutiu isso aqui, eu trouxe um relato que eu li num livro chamado Freakonomics, que trata da queda abrupta dos índices de violência em Nova York, exatamente 18 anos depois que o aborto foi autorizado naquele estado. É mais ou menos isso que eu gostaria de concluir. São questões, óbvio, a minha convicção pessoal, eu não faria, mas eu acho que quem tem a convicção, sente a necessidade, e ninguém gosta de abortar, vamos ser honestos aqui, ninguém quer fazer isso, mas precisa ter condições de saúde e de segurança para fazer isso sem correr risco de vida. Júlia Lucy. Eu acho que a Aninha trouxe diversos aspectos extremamente importantes, né? Ela colocou uma ênfase muito grande, que é a ênfase correta que a gente tem que dar no planejamento familiar reprodutivo. Quando a gente decide o momento que a gente vai ser mãe, quantos filhos nós vamos ter, nós estamos falando de uma decisão, a gente está falando de planejamento familiar. Mesmo a mulher solteira, a mulher que não é casada, ela tem esse direito, assim como o homem também deveria decidir o momento em que vai se tornar pai, quantos filhos ele vai ter. Agora, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de uma etapa anterior à gravidez. A partir do momento que a gente tem uma gravidez constituída, e aí para trazer uma discussão para um lado objetivo, eu acho que a gente não tem que se perder sobre em que momento começa a vida. Não é algo pacífico na ciência, né? A gente tem divergências, nós temos cientistas que entendem que é no momento da concepção, outros entendem que é quando começa a atividade cerebral, outros vão defender que é quando o coração bate. Então, quando a gente se perde em algo que não pode ser peremptoriamente afirmado, como é o caso em que a vida, o momento que ela começa, eu prefiro falar de algo incontestável, que é a gestação. Então, a discussão toda gira em torno da gestação. Devemos autorizar ou não a interrupção da gestação? E aí eu gosto de trazer a discussão para o âmbito constitucional. A Constituição da República Brasileira, ela garante os direitos do nascituro, ela garante os direitos do feto também. Ela, em momento nenhum, trouxe uma diferenciação da proteção que a vida no Brasil deve gozar perante o Estado. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que você tem uma gestação, você tem uma terceira vida.
Então, a tese de que é o direito da mulher, afinal de contas é o corpo da mulher, é uma tese mentirosa. Porque eu não estou falando de um apêndice, eu não estou falando de um pulmão, eu estou falando de um feto. É um feto que depende temporariamente, sim, do corpo da mulher para continuar se desenvolvendo, mas é uma vida independente. E como muito bem a Aninha falou, não é apenas a mãe, não é apenas o bebê, tem o pai nessa história também. Então, colocar na mão da mulher um direito desse, de terminar com a vida de um feto, atinge o feto, atinge ela e atinge o pai também. Então, gente, nós temos recursos que estão à disposição, que são os recursos de planejamento familiar, os métodos contraceptivos. E é nesse ponto que a gente deveria discutir. Ô Palumbo, a questão do aborto no Brasil começou a ser discutida novamente a partir das novidades que a gente teve recentemente, né? A gente teve no governo Bolsonaro uma portaria que indicava ali um prazo para que o sistema público de saúde pudesse fazer o aborto legal. A gente falou até sobre isso aqui no programa e o negócio veio à tona de novo à medida em que o Ministério da Saúde revogou, ou seja, suspendeu, tirou a validade daquela previsão anterior para dizer o aborto legal no Brasil, aqueles por estupro, que coloca em risco a vida da mãe e de feto anencéfalo, pode ser feito a qualquer tempo. Ou seja, imagine só uma gestante grávida com 39 semanas, um feto praticamente pronto, um bebê que está dentro da barriga da mãe, poderia ser vítima de um aborto legal. E o negócio pipocou aqui no Brasil porque todo mundo começou a falar disso de novo, ô Palumbo. Bom, eu sou a favor da vida, você sempre defender a vida. A gente está se esquecendo que lá tem uma vida, né? Uma vida humana. E a gente não pode simplesmente matar essa vítima. A mulher tem que fazer um planejamento. Hoje em dia está muito fácil você saber como é que você se engravida ou como é que você faz para não engravidar. Agora, você pegar um bebê, uma vida intrauterina e matar simplesmente porque a mulher fala meu corpo, minhas regras, não. Ali tem uma vida, ali tem um coração que bate. Aliás, às vezes a vida de uma mulher também, uma menininha. Exatamente. Com menos de um mês, o coração deste bebê, desta vida humana, já bate. Então, simplesmente matar, é engraçado que quem defende isso é terminantemente contra a pena de morte para bandido, mas defende o assassinato no ventre materno. Isso é uma hipocrisia sem precedente. E eu, como delegado de polícia, sou contra, inclusive, pena de morte para bandido. Porque sou cristão, eu não acho que o Estado tem que matar ninguém, a não ser em legítima defesa, através da polícia que está lá defendendo a sociedade. O policial também não é pago para morrer. Agora, você matar um bebê no corpo de uma mãe, porque ela fala, é minha regra, isso aí é papo de feminista, né? Não adianta falar que não é, porque é. Eles querem o direito de matar vidas inocentes que não pediram para estar lá e que têm direito de nascer, de sobreviver e de ter uma vida tranquila e não simplesmente tirar. E falo mais uma coisa que eu acho que eu falei aqui essa semana ou semana retrasada. Médicos abortistas, a partir do momento que eles teve o ultrassom, quando você enfia uma pinça cirúrgica, você arranca a cabecinha, as pernas, o braço. E isso, além de tudo, é tortura. Eles emitem o som, bebê, aquela vida que está lá, emite um som. E muitos médicos abortistas pararam de fazer esse procedimento depois que veio o ultrassom. Fala, Pepe. Felipe Monteiro com a palavra. Esse é um debate que causa muita irracionalidade, né? Até porque a emoção acaba tomando conta do debate. E é permeado por muita hipocrisia. Todo mundo sabe que todo mundo publicamente é contra aborto, mas em quatro paredes, se tiver que fazer aborto, muda completamente a opinião, não é? E é bom lembrar, né, que o aborto, ele é uma das causas de morte de adolescentes que não tiveram assistência da saúde porque não poderiam abortar, não é? E o número está claro aí, 800 mil mulheres fazem aborto por ano no Brasil. E tem um estudo que fala, inclusive, que 1 a cada 7 mulheres com até 40 anos já abortaram um dia. Ou seja, a questão do aborto é uma realidade no Brasil. O que define a questão do aborto e o problema é que, infelizmente, quem tem classe média, quem é rico, consegue ir para as clínicas clandestinas, que todo mundo sabe onde que está, e fazem aborto. Ou, mais do que isso, viajam para a Colômbia, viajam para a Argentina, que lá são legalizados, fazem aborto lá e voltam para o Brasil ainda com
com uma bolsa cheia de vinho, né? Ao passo que as pessoas de classe média, baixa e pobre morrem no SUS, morrem sem assistência médica por fazer aborto de forma ilegal, né? E aí tem uma questão que eu queria colocar aqui, né? O Palumbo bem colocou aqui a questão do coração batendo, mas no caso da morte, a morte é considerada como a morte cerebral. A pessoa é considerada morta mesmo o coração batendo. Então, ao invés de a gente transpor essa lógica da morte para a vida também, que a vida só começa com a formação do cérebro, a gente faz discurso completamente retórico. Não é retórico, não. Estou defendendo a vida. Fala, Júlia Luci. Estou defendendo a vida. Você não está, não. A mulher de 16 anos já tem livre consciência para fazer o que ela quer fazer. Ela virou os olhos. Você falou pra caramba. Ela vira os olhos lá, junto com o homem, e depois quer matar? Não. Felipe. Vai lá, Julinha. Bom, vamos lá. Essa questão da morte cerebral. Se fosse assim, a gente não teria hoje no SUS várias pessoas que continuam, têm morte cerebral e estão ali sustentadas por aparelho. Agora, falar que é hipocrisia, eu também acho bastante agressivo. O que a gente precisa entender, e a gente tem dados para isso, já no ano de 2023, que o que efetivamente fez, o número de abortos, curetagens, vamos falar de curetagem. Curetagem é o procedimento que você precisa ser submetido se você passa por um aborto. O que fez as curetagens no SUS cair, esse é um dado do SUS, data SUS, foi exatamente o número de planejamento familiar, que consiste em colocar DIU ou fazer laqueadura. Sabe quando e por que aumentou, Nelsinho? Porque o ex-presidente Bolsonaro sancionou a alteração da Lei do Planejamento Familiar, que é uma lei de 96, de autoria do PT, do PCdoB, que exigia a autorização do marido para a mulher conseguir fazer a laqueadura, que exigia a mulher ter 2 filhos vivos, que exigia que essa mulher teria que ter, no mínimo, 24 anos. Então, houve uma alteração no ano de 2022, presidente Bolsonaro sancionou e a partir daí as mulheres procuraram mais o SUS, tiveram acesso à laqueadura, aí a curetagem caiu. Então o que cai, o que faz o aborto diminuir é planejamento familiar. É planejamento familiar. Isso são dados. Então a afirmação que a esquerda sempre faz para defender o aborto, eu quero legalizar o aborto porque dessa maneira eu vou diminuir o número de abortos. Isso não se mostra com base nos dados. Posso só fazer dois comentários? O que a Júlia falou é muito interessante, mas também chama a atenção para como é desequilibrado para a mulher. Porque é a mulher que tem que se entupir de hormônio, a mulher que tem que colocar um método contraceptivo que tem diversos efeitos colaterais, ou é a mulher que tem que tomar uma decisão que é irreversível de fazer uma laqueadura, né? Então, aí a gente já vê o desequilíbrio da história. E tem um outro ponto que eu queria só falar. Vocês defendem a vida, e eu também, né? Mas a gente tem que se lembrar que também é um fundamento da nossa Constituição a vida digna. E não adianta você preservar essa vida a qualquer custo, porque aí acontece de uma mãe espancar a filha até a morte. Porque aí acontece da mãe largar a criança enquanto ela usa droga. E essa criança ser colocada num ambiente que é totalmente... Mas ricos também fazem isso, viu? Não é só pobre que faz isso, não. Tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem que se lembrar que não basta a vida. A própria Constituição nos garante a vida digna. Como a gente vai garantir a dignidade dessas crianças que nascem sem que as mães querem ter esses filhos? Mas daí, Aninha, eu quero perguntar aqui pro sofá, mas tem que ser rapidinho que a gente tem mais tema aí. Não basta a vida, tem que ter vida digna. Mas daí você não dá nem dignidade e nem vida pro feto. Dá a chance da pessoa sobreviver. Porque ele pode começar sem dignidade e conquistar a dignidade. Quantas pessoas não são órfãs e ao longo do caminho conseguem, no curso da vida, a gente não pode trabalho, dignidade social. É pobre, então você não vai ter uma vida digna. É rico, vai ter. Não é isso, não é financeira a questão. Mas do jeito que você falou, pode ser que eu esteja errado, dá a entender que é só o pobre que vai lá... Não, senhor, tem muito rico que vai lá e espanca. Tem muito pai que vai lá e espanca, que tortura, que tá cheio disso daí, viu? Sim. Eu acredito muito na condição familiar e não social de dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro isso. Não tem nada a ver com dinheiro. A minha questão aqui é só assim, a mulher que gostaria de fazer um aborto, mas ela não faz porque ela tem medo, porque ela não tem as condições. Aí ela usa droga a gravidez inteira, ela bebe a gravidez inteira, a criança já nasce com um desenvolvimento aquém do esperado. Então, é muito delicado. 20 segundinhos para fechar, Júlia Luci. Você quer falar, Felipe? No dia Era você, mas a gente tem 20 segundos. É você ou é a Júlia?
ajuda. Bom, mais uma vez, a gente tem dados que mostram que se você aumentar o acesso ao planejamento familiar, você diminui o número de curetagem. Uma outra inovação que foi feita no governo passado também, para assistir às moradoras de ruas e drogaditas, é a autorização para o Ministério da Saúde trazer o Implanon.